vamos lá. Ascético. Vocês. Gente, tem outro quadro aqui, bloco de notas, calma aí. Antes do ascético, tá, gente? Ainda do venial ainda, tá? Eu tenho que passar isso aqui, porque senão vai ficar incompleto. Porque é o próprio padre que vai ver se o seu pecado ele é venial ou não. Se ele for venial, ele é um pecado que merece perdão. Ou então, se o seu pecado é um pecado mortal. E logo em sequência eu falo sobre o ascético, tá? Tirar foto.
tirar outra foto. Estou botando alguns textos aqui e vou pedir para você ler comigo, tá? Por enquanto isso você vai escrevendo aí, tá? Vou botar outro aqui também, tá? Vou botar João 9. Deixa eu pegar João 9 aqui. Porque é bom a gente falar e termos de base bíblica para sustentar o que a gente estamos falando, né? Porque a gente ouviu, eu ouvi desde a escola bíblica dominical, desde a minha classe juvenil, adolescente, que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Depois que a gente vai estudando e vê que existe consequência para vários pecados, pecado leve, pecado mediano e pecado grave, então a gente vê que tem pecado, pecadinho, pecadão. Com base bíblica, tá, gente? Com base bíblica, tá, gente? É um nome que nós teólogos nomenclaturamos, tá? Mas, ó, deixa eu só pegar o versículo aqui de João 9, do cego de nascença. Vamos ler. Vamos ler do 1 ao 3. Vamos ler esses textos aqui, tá? Primeiro eu vou tirar foto para poder... Vamos lá, ó. Primeiro vamos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, tá? Capítulo 9, versículo 1 ao 3. Abram aí, por favor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Ó, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse assim? Automaticamente era alguém que já era adulto, porque lá na frente vão interrogar o pai, vão interrogar o filho, porque ele era cego, agora estão vendo, o pai não, pergunta a ele, já é adulto, sabe responder por si só. Então qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Foi o casal que pecou para o filho nascer assim? Ou foi ele que cresceu na sua juventude, na sua adolescência, cometeu um pecado e aconteceu isso? Então a gente aprende algo aqui, um princípio aqui. Todo pecado tem uma consequência. Espera aí, para ele ficar cego, a gente poderia botar um pecado mediano, né? Só que Jesus vai quebrar a ideologia deles e vai dizer: nem este pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então a gente aprende aqui outro princípio. Qual o princípio que a gente aprende aqui também? Existem coisas que vão acontecer, que estão acontecendo,
não é por causa de pecado, mas é para a manifestação da glória de Deus, como no caso de Jó. É para a manifestação da glória de Deus. Mas os judeus carregam esse ditame até o dia de hoje. Pecado e suas consequências. Portanto, em algumas verbalizações, Jesus disse: vai e não peques mais. Vamos ver onde está isso? Volta no capítulo 5. Ó, não coloquei aqui, tá? Mas é Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número... Vamos contextualizar. Vamos ler a partir do versículo 5. Ó, e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo, ele era carregado. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? Ele está nesse estado há 38 anos. É 38 anos nesse estado. O enfermo respondeu, versículo 7, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Versículo 9. E logo, imediatamente, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Agora, observe comigo o versículo 14. É o mesmo homem. Depois Jesus encontrou-o no templo, é o mesmo homem. E disse-lhe: eis que tu já estás são. Não peques mais. Gente, se eu levar essa expressão aqui ao pé da letra que me diz, eu vou ser um herege. Por quê? Porque é impossível ninguém pecar mais. É impossível. Ai, Jesus. Mas Jesus não estava dizendo para esse homem aqui, nas entrelinhas, do pecado voluntário ou do involuntário. Ele estava dizendo: vá e não peques mais. Aquele pecado que você vinha pecando que teve essa consequência. É isso que ele está querendo dizer. Porque se a gente levar a grosso modo, peraí, gente. Jesus disse para ele ir não pecar mais. Então é possível alguém ficar sem pecar? Viver sem pecar? Não, mas Jesus disse assim, ó: vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Um exemplo: se ele cobiçava a mulher do próximo, para não fazer mais. Fazer mais. Se ele roubava, não, para não roubar mais. A gente sabe que não foi esse o pecado. Uhum. Senão a gente vivia no mundo, um monte de gente se arrastando, um monte de coxo. O que mais tem é gente cobiçando marido e mulher dos outros. Mas o teu exemplo foi isso, para a gente poder ter uma luz. Tá? É algo que ele vinha cometendo que teve esse agravante. Dele ficar nesse estado. Então ele disse, o que aconteceu é médio. Nas entrelinhas. A grosso modo, é médio. Se você fizer, continuar, vai acontecer pior. Exemplo de pessoas que é para estar na igreja, mas está no mundo do crime. Jesus permite o acúmulo, porque, irmão, tá lá em Gênesis 15, que Deus tem uma taça. Essa taça, escatologicamente falando, chama-se a taça da ira de Deus. Tu tem uma taça. Tá só lá. Quando a taça encher e transbordar, aí vem a cólera de Deus. Aí vem a ira. Aí vem o agravante. Aí vem as consequências. É aí onde muito sofre acidente de moto, fica aleijado, leva um monte de tiro, fica entre a vida e a morte.
Aí Deus está dizendo assim, ó, não peques mais. Ou seja, não volta a fazer o que tu estava fazendo para que não te aconteça algo ainda pior. Deu para pegar até aqui? Deu? Olha como uma coisa chama a outra. Então, ó, venial. Merecedor de perdão. Isso pela Igreja Católica, tá? E pelo montanismo. Que se consegue desculpar. Perdoável, né? Perdoável. Comportamento venial. Diz ser do pecado que não é muito grave. E pode ser facilmente perdoado. Que não é considerado um pecado mortal. Depois daqui. Você observou que aceita. Ela camufla, ela pega ainda que é a palavra, mas ela dá uma camuflada. Ela tenta passar meias verdades como verdades. E depois aplica mentira se passando como verdade. Isso é o implemento que a seita vem no coração, colocando na mente e no coração do homem. 1 João 5,16, vamos lá. Ai, isso aqui é ardendo. Desculpa, gente. Tava pior. Vamos lá. 1 João 5,16 e 17. Acharam? Amém. Vamos lá. Observe o que João está dizendo lá. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, observou isso aqui? Então, os judeus, eles sabem distinguir o que é pecado para a morte e o que não é. Porque, gente, me desculpa. Vamos lá, vamos acabar de ler o texto, vamos. É forte, né, ó. Tá ardendo muito. Tem que pegar o termômetro lá no quarto. Só um minutinho, já vou botar pausa aqui, tá, gente? Pronto, vamos retomar. Olha os remédios, gente. Isso aqui você já conhece já, ó. Então vamos lá. Isso aqui assim, ó. Só Jesus. Dando uma luz só pela graça de Deus, mas vamos lá. Tava melhor, mas piorou agora de novo por causa do giz. Mas vamos lá. Vamos lá, ó. De novo. 1 João 5, 16, 17. Olha só. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Pegou isso aqui? Agora, gente, agora. Nossa, como é que tá ardendo? Só não precisa poder. Agora. A parede tá perto da coisa também. Agora. O que a igreja precisa? De discernimento. Para saber se aquela situação que a pessoa está passando é para morte ou não. Porque eu não vou ler agora não, porque está lá em Coríntios. Paulo dizendo que tem pessoas que caem em enfermidade que larguem para que a alma dele seja salva e o espírito também. Eu li na Avançada Teologia isso. Na última aula de jantar de férias. Que estava tendo 1 Coríntios. Estava tendo imoralidade dentro da igreja. O filho estava pegando a mulher do pai. Então estava tendo imoralidade. E Paulo soube
que isso estava acontecendo e ninguém tomou medidas cabíveis para disciplinar e corrigir esse ato. Paulo falou assim, eu quero que peguem ele, coloquem para fora da igreja e lancem ele na mão de Satanás. Para que o corpo pereça, mas para que a alma e o espírito seja salvo. Então vamos lá. Deixa eu pontuar algo aqui. Para a gente poder acabar de ler o texto aqui. Vamos pontuar algo aqui. Existem inúmeras pessoas que me procuram para orar. Eu oro por todo mundo, vida? Não. Não oro, não. Não oro. Eu oro a pessoa, pastor, ora por mim. Ainda mais que a pessoa não foi evangélica. Oro. Mas você quer Jesus? Você quer confessar Jesus como Salvador? Ah, não quero não. Só quero que ore porque minha vida está um pouco travada, está um pouco embolada. Então, filho, não vou orar não. Assim mesmo. Isso aconteceu perto do meu presidente. O presidente chamou algumas pessoas que procuraram ele e ele me chamou para orar. Cheguei lá, como a gente mora perto da casa do outro, cheguei lá, ele falou assim, aqui as pessoas que querem orar, querem orar. E eu olhei para a casa das pessoas e falei, amém. Vocês querem Jesus? Alguém evangélico mesmo? Você, alguém já entregou a vida para Jesus? Um desviado, outro afastado, outro não sei o que lá, outro não sei o que lá, divorciado, em adultério, enfim. Ninguém queria Jesus. Eu falei, então não vou orar. Todos ficaram assim, ó. Por quê? Na hora parecia algo assim, grosseiro. Mas aí eu fui lá em Lucas e li. Quando você ora por alguém, né? Automaticamente, se a vida da pessoa está amarrada, é um espírito demoníaco. Está amarrando, aprisionando. O espírito sai. Vai para um lugar árido. Procura repouso. Não encontra. O que ele faz? Vou voltar. Por quê? Porque através de alguém que orou, o Espírito Santo entrou na casa e limpou a casa. Ele vai voltar, vai encontrar a casa varrida e limpa, e vai trazer mais 7 com ele. O estado da pessoa, o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Aí a pessoa vai dizer assim, poxa, depois que o pastor orou por mim, minha vida ficou pior. Vai colocar a culpa em quem? Só que isso é por falta de sabedoria. Porque eu li o texto, falei até que o texto. Eu vou orar por você, vai melhorar de hoje para amanhã. Mas depois da manhã, talvez vai virar um inferno. Que é isso, pastor? Falei, por quê? O demônio vai sair. No nome de Jesus vai sair. Ainda que se cair manifestado ou não, vai sair. Só que ele vai voltar. Jesus está morando aí? O Espírito Santo está morando aí? Não está. Vai fazer o quê? Bora que arrumaram a casa pra gente. Fizeram faxina pra gente, vamos entrar de volta. E vai trazer 7 piores. Se você fumava um maço de cigarro por dia, tu vai fumar 2, 3. Eu falei pra mulher, se o teu marido fica só sexta-feira fora de casa, ele vai ficar a semana toda. Então, a importância de hoje, a gente pediu o quê? Discernimento de espírito. A gente como igreja, a gente pede muito dom de manifestação. Revelação, que é de manifestação. Profecia, que é manifestação. Visão, de línguas, né? Porém, a gente não pede o dom de discernimento de espíritos. Saber o que está acontecendo ali, com que espírito está por trás daquilo. Porque tem situações que a gente bota a mão, que é o próprio espírito que está tratando. Espírito Santo. E a gente mete a nossa mão. Aí quem vai pagar o pato? Então vamos lá, ó. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para morte. Tá? Então você sabe que tem pecado que tem consequências, que podem ser leve ou mediana, e tem pecados que vão ter consequências gravíssimas, que são pecados para morte. Tá? Pastor, eu sei que alguém vai nutrir essa pergunta, então eu já vou responder uma vez. Pastor, quando é que eu vou saber que alguém está pecando pecado para a morte?
Eu já me deparei com isso, você por certo já se deparou. Alguém que amaldiçoa Deus e o mundo. Deus para mim não existe, Deus para mim é meu braço. E que Deus que nada, Espírito Santo que nada, nunca me fez nada. Nunca abriu uma porta para mim. Então, isso é um pecado para a morte. Se chamar para mim orar por ele, não posso orar por ele. Por quê? Porque automaticamente ele está cometendo pecado para a morte. Tá? Detalhe, se essa pessoa tiver consciência que está blasfemando com o Espírito Santo de Deus. Eu falo por experiência porque eu vi pessoas que já foi do nosso meio evangélico, já foi ministrante da palavra, já foi pregador da palavra, e depois saía os quatro ventos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Tá? Uma, por exemplo, pregou muito no Camboriú. E hoje é casado com uma mulher e abriu uma igreja para todos. E difunde a palavra de Deus. E tem conhecimento, mas só que deturpa a palavra de Deus. E sabe que o que faz é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Automaticamente. Vai orar para uma pessoa dessa? Não tem como. Eu acho um texto lindo que diz assim, quer ver? Alguém que é salvo consegue cair da graça a ponto de negar sua fé? Não, quem é salvo não consegue. Quem é salvo não consegue. Não consegue. Então, existem pecados que têm consequências medianas, existem pecados que são para morte. Já tirei foto. Deixa eu ver se eu tirei foto aqui. Tirou, mas tem que tirar de novo. Tem que tirar de novo? Uhum. Vou ver aqui. Tô com isso aqui queimando muito. Tá me dando dor de cabeça. Deixa eu ver aqui. Tirei sim. Vamos lá, ascético, né? Depois eu coloco no grupo, tá, gente? Ascético, esse giz. Eu prefiro o giz do que o piloto, mas por causa da minha rinite, e eu já vim de férias com ela atacada, até falei com a pastora. Foi ontem, que estava com ela muito atacada. Muito atacada mesmo, muito atacada. Poxa. Vamos lá.
escrevam aí. Vamos lá. O ascetismo é uma filosofia de vida na qual se realizavam certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Muitos ascéticos acreditam que a purificação resultante do corpo com a prática ascética ajuda a purificação da alma, a compreensão acerca de uma divindade ou a encontrar a paz interior. Okay? Isso quer dizer o ascetismo, tá? Vamos lá. Apostila. O montanismo é uma explosão de profetismo, dando importância especial a visões e revelações. Tem caráter essencial escatológico. Para eles, o período do Paracleto, Espírito Santo, se iniciou com Montano, tá? Só que a gente sabe que o período, né, do Paracleto está lá desde Gênesis, né? Mas a descida dele para ser permanência nas nossas vidas foi assim quando Jesus foi assunto aos céus e ele disse que iria rogar ao Pai para enviar o Consolador. Então o povo estava reunido e após a subida de Cristo, após alguns dias, o Espírito desceu e veio habitar no ser humano. Então o ser humano é templo do Espírito Santo de Deus. Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Por que eu vou dizer isso aqui? Porque uma pessoa me perguntou esses dias, perto da minha esposa, duas, né, vida? Duas, em situações diferentes. Uma foi em 2021 e a outra foi em 2020. E a pergunta foi a mesma. Pastor, é pecado eu fazer tatuagem? Automaticamente, a gente pega um texto isolado, que está lá em Levíticos, que diz para não fazer marcas sobre o seu corpo. Só que o contexto diz que pelos mortos, né? Não fazeis marcas na vossa carne, né? Pelos mortos, tá? Isso aí é um ato que era feito com azorrague, tá? A pessoa pega um azorrague é o quê? É um caniço que tem 12 tiras de couro, 6 delas com chumbo na extremidade e 6 delas com couro de carneiro afiado. O chumbo dá um impacto, o osso de carneiro corta igual navalha e puxa, arranca a pele. Tá? Então, vai esfolando a pessoa. Isso é um azorrague. Jesus passou por isso, tá? Na quarentena, que quarentena menos uma. Paulo sofreu 3 vezes isso, tá? Então vamos lá. O texto que a gente pega para tatuagem é esse. Só que é um texto isolado que o contexto não quer dizer acerca de tatuagem, né? Porém, eu virei para a pessoa e eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma orientação. E automaticamente eu disse para a pessoa, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Mas aí o Espírito Santo me encheu de tanta graça que eu disse para a pessoa assim, veja bem, a sua casa é a sua casa de quem? A pessoa disse, não, a minha casa é minha. Eu falei, ok, boa resposta. Você é templo de quem? Templo do Espírito Santo. A pessoa, ok, então você é casa do Espírito Santo.
Então, automaticamente, você está perguntando para a pessoa errada. Você não tem que perguntar para mim, você tem que perguntar para o Espírito Santo se ele deixa alguém pichar o muro da casa dele. Aí eu perguntei para a pessoa, você deixa alguém pichar o muro da sua casa? A pessoa, não, então. Tu acha que o Espírito Santo vai deixar alguém pichar o muro da casa dele? Essa foi a resposta que eu dei. Tá? Então, uma observação aqui. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, tudo que você fizer no seu corpo de forma negativa, terá que prestar conta. Tá? Que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos no corpo e pelo corpo, nós temos que prestar conta. Tá bom? Vamos lá, prossigamos aqui. Tá quase acabando, né? Não aguento mais, meu Deus. A Nova Jerusalém será inaugurada para o reino de 1000 anos. Assim que é necessário viver em continência e preparar-se para tanto. Nenhum dos que escreveram contra o montanismo vê neles uma heresia. Tá? Ao contrário, vê nele tendências arcaicas. F. O novacionismo. Tá? O novacionismo, a gente tem vivido eles até hoje. A gente aplica o novacionismo e guardamos para a próxima aula. Vamos lá, o novacionismo. Foi o montanismo reaparecendo numa outra época, sem as reivindicações proféticas que desapareceram. Novaciano foi condenado em 251 por um concílio romano que reunia 60 bispos. Após a perseguição de Décio, quando muitos negaram a fé, Novaciano liderou os que queriam muito rigor para os que caíram. Este movimento cismático encontrou muita recepção na África e na Ásia Menor, onde absorveu o que restou dos montanistas. Sua doutrina era igual à das igrejas católicas. Foi apenas a questão de disciplina que questionavam. Condições para ser membro da igreja é perdão de certos pecados específicos. Vamos acabar com essa parte de seitas, né? Heresias, grupos religiosos que se formaram pós-Cristo. Na próxima aula a gente fala das seitas que existiam no tempo de Cristo e damos seguimento a esse restante de apostila e automaticamente a avaliação de vocês. Enquanto Cipriano admitia a reconciliação dos caídos após uma penitência severa e prolongada, Novaciano considerava que considerava que reconciliação alguma lhe pode ser concedida. Para Novaciano, a igreja se identificava com um pequeno grupo de espirituais que estava em conflito obrigatório com a cidade terrena. Crendo que as igrejas católicas eram apóstatas, os novacianos rejeitaram as ordenanças delas, ou seja, não queriam ser liderados. A gente vê até nos dias de hoje pessoas que têm dificuldade de ser lideradas. Pessoas que vêm de outro ministério, pessoas que vêm de outra denominação, pessoas que vêm de outra igreja, quando entram para a igreja, a qual deparam com um líder, elas encontram uma certa dificuldade. Por quê? Porque já veio nutrindo, desde o seu antigo ministério, uma grande dificuldade de ser liderados. A gente encontra inúmeras pessoas assim, com dificuldades de ser liderados.
Então, automaticamente, quando eu dou escola para líderes, escola para obreiros e líderes, eu toco muito nesse assunto, tá? Desculpa minha fisionomia, tá, gente, porque estou com dor de cabeça insuportável já. Enfim, eu sempre falo para os líderes, vocês vão sofrer impactos, vão sofrer oposições por pessoas que têm dificuldade de ser liderados. Tá? Geralmente, líder fala comigo assim, professor, eu prefiro pegar ovelha nova convertida, que você faz ela, que você trabalha com ela, que você ensina ela do jeito que você é, do que você pegar pessoas que veio de outra igreja, pastores de outra igreja, pastores de outro ministério, membros de outro ministério, que tem essa dificuldade de ser liderados. Lembre-se uma coisa, você está na igreja que tem um líder, que tem um representante, que tem um pastor ou uma pastora. As normas pré-estabelecidas é a Bíblia. O direcionamento que Deus vai dar, Ele vai dar para o anjo da igreja, que vai passar para você automaticamente seguir. Tá? Então, se você está numa igreja que a sua pastora ditou uma regra, permita ser liderado. Tá? Prossigamos aqui. Crendo que as igrejas católicas, aqui nós já lemos já, ordenanças delas, a crença na regeneração batismal era quase universal nesta época. Os novacianos deram tanta importância à necessidade do batismo ser ministrado por pessoa devidamente qualificada que rebatizavam os que vieram das igrejas católicas. Tá? Porque católico batiza criança e nós também temos essa prática de não batizar crianças. Tá? Vamos lá. Os donatistas, como os montanistas e novacionistas, estavam preocupados principalmente com as questões de disciplina. O movimento surgiu após a perseguição de Diocleciano e especificamente em relação ao que se entregaram as escrituras às autoridades. Os donatistas insistiram numa disciplina eclesiástica rigorosa e numa membresia pura. Rejeitaram ministros indignos, os lápices traidores. O donatismo não trata dos caídos em geral, e sim apenas da sorte dos bispos, que teriam consentido na entrega das escrituras imposta pelo primeiro edito de Diocleciano. O simples fato de estar em comunhão com um dos culpados bastava para contrair mancha e tornar-se traídos apóstata. Ou seja, se alguém caiu, estivesse em pecado, você não podia se aproximar da pessoa, senão você se tornava traidor também. Tá? Todos os sacramentos administrados ou recebidos pelos traidores eram considerados nulos. Quanto à regeneração batismal, foram além dos católicos, crendo que a natureza humana de Cristo também precisava ser purificada pelo batismo. Nunca. Tá? Cristo só quis cumprir a justiça. Tá? Ele mesmo disse, faça isso, João, que é necessário que se cumpra toda a justiça. Tá? Ou seja, ele é o exemplo a ser seguido. Tá? Naturalmente, rebatizaram os católicos que vieram e eles como condição de comunhão. Tá? A gente leu aqui as 6 heresias, as principais que surgiram após a morte e ressurreição de Cristo. A gente iremos tratar de alguns grupos religiosos que surgiram enquanto Cristo estava com o seu mistério terreno na próxima aula, tá bom? Nós paramos na página 182, tá ok? Peço perdão pelos irmãos, o franzir da testa nesses minutos finais, tá bom? Mas que Deus lhe abençoe, tá? Lhe dê a compreensão exata. Eu vou colocar os quadros no grupo, tá? Para você ter uma leitura melhor, uma escrita melhor, também passar para o caderno, tá? Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Muito obrigado pela tua fidelidade, por início desse ano, que voltamos às aulas, estamos debaixo, Pai, do teu direcionamento, debaixo, Pai, da tua conduta, que o Senhor possa nos reger e nos guardar sempre, nos dando direcionamento em tudo, em nome de Jesus, tá bom?
Não deixem, por favor, não deixem de assistir a aula. Não deixem de comentar no vídeo, por favor, tá bom? Se tiver dificuldade de comentar no vídeo, faz o seguinte, comenta no grupo, tá? Coloca o nome. Carla, assisti. Andréia, assisti. Pastor João, assisti as aulas. Para a gente poder colocar no diário de presença, tá bom? E desde já eu me despeço aqui. Que Deus possa lhe dar um final de semana de muita vitória, de muita paz e de muita graça. E lhe abençoar em tudo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas orações, por tudo. E em nome de Jesus eu me despeço aqui, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus.